Depois do imenso sucesso da estreia de X-Men 97, já podemos tirar algumas conclusões do que vai acontecer no desenho. A primeira grande bomba da história é que Jean Grey está grávida. Enquanto o professor estava morrendo no planeta Shi'ar, eles aproveitaram para dar uma bimbada e fazer um filhote. Provavelmente se animaram com a notícia que o professor não estará mais na mansão e deram uma rapidinha na cama dele. Mas na verdade ela pode ser um clone, e não a Jean Grey original que vimos lá no desenho dos anos 90. Sim, isso mesmo que você ouviu. A Jean Grey grávida que vimos no primeiro episódio de X-Men 97 pode na verdade ser um clone. Ah, mas como assim um clone? Sabemos que o Senhor Sinistro tinha um interesse particular pelo casal desde o desenho clássico. E nos quadrinhos ele criou um clone da Jean Grey com o intuito de afastar Ciclope dos X-Men. E isso pra mim ficou bem claro no primeiro episódio, pois tem uma parte que ela comenta com o Ciclope a possibilidade deles se afastarem dos X-Men por conta de sua gravidez. Eles sempre vão ser nossa família, mas com o bebê chegando, será que não é hora de termos uma vida além dos X-Men? Além? Você quer dizer sair da equipe? Nos quadrinhos, a clone da Jean Grey era chamada de Madeline Pryor. Ela inclusive consegue engravidar do Ciclope. O intuito do Sinistro era ter um mutante com poderes para derrotar o Apocalipse. Lembrando que o filho deles é o Nathan Summers, mais conhecido como Cable, que teve várias passagens lá no desenho clássico também. Nos quadrinhos, os X-Men acreditavam que Jean Grey morreu. Isso aconteceu lá numa batalha da Lua. Foi aí que introduziram a Madeline Pryor na vida do Ciclope, mas anos depois ele descobre que ela está viva. Assim não demorou muito para que Scott abandonasse a Madeline Pryor com seu filho para partir com Jean Grey e se unir ao X-Factor. O X-Factor, para quem não sabe, é uma outra equipe formada pelo Ciclope e a Jean Grey, tá? E isso também deve acontecer no desenho em breve, deixando a liderança dos X-Men para a Tempestade. Enquanto isso, Madeline foi contratada para ir até São Francisco, levando o pequeno Cable com ela. Mas era tudo um plano do Sinistro para matar a Madeline Pryor e sequestrar o filho dela. Madeline recebeu diversos tiros dos capangas do Senhor Sinistro que a deixaram para morrer. E o seu filho acabou sendo sequestrado. Quando ela foi levada para o hospital, ela foi registrada como desconhecida, sendo cuidada pelos médicos, mesmo que eles a considerassem um caso perdido. Depois de ficar meses em coma, Madeline conseguiu se recuperar, mas não havia nenhum registro dela ou de seu filho. O Senhor Sinistro havia apagado a existência dela no mundo. Entrando em contato com os X-Men, eles a defenderam de um novo ataque das forças do vilão logo após Madeline brigar com o Scott. Eles a defenderam de um novo ataque das forças do vilão, logo após a Madeline brigar com o Scott por seu abandono. A Madeline se aproxima então de Alex Summers, o irmão do Ciclope. Mas uma conexão mais intensa foi impedida depois do ataque do vilão demoníaco conhecido como Adversário. Para conseguir prendê-lo, era necessária a essência de 9 almas para selar um portal. Então os X-Men decidem oferecer as suas próprias almas. O problema é que a equipe só tinha 8 membros neste momento, então a Madeline decide se sacrificar junto com os X-Men, garantindo que o inimigo fosse contido. Mas quadrinhos vocês sabem, né? Sempre dão um jeito de trazer eles de volta. Então os heróis foram ressuscitados pela entidade Roma e assim a Madeline acabou fazendo parte dos X-Men, que agora agiam escondidos até mesmo de outros mutantes. Quando Madeline viu pela TV que Ciclope e Jean Grey estavam juntos novamente, ela simplesmente começa a enlouquecer. Depois de ser abandonada, perder seu filho e ainda levar um par de chifres em plena rede nacional de TV, ela desmaia. Com todos aqueles sentimentos e pensamentos negativos, ela acaba atraindo a presença de um demônio que ofereceu grande poder a ela. Pouco a pouco, a Madeline vai perdendo a sua essência, se tornando uma pessoa mais sombria. Depois de ser sequestrada em Genosha e praticamente torturada pelos magistrados do governo, os poderes dela se manifestaram, matando várias pessoas e destruindo o laboratório onde ela era estudada. Irritada e magoada por Ciclope, Madeline concordou em ajudar os demônios a criarem uma conexão entre a Terra e a dimensão deles, tudo isso em troca de punir aqueles que a magoaram. Com a ajuda dos demônios, ela descobriu os planos do Senhor Sinistro, conseguindo recuperar seu filho no processo. Ela agora é conhecida como Rainha dos Duendes, e foi enlouquecendo cada vez mais, confrontando o X-Factor e culpando Jim Scott por toda a desgraça que havia acontecido em sua vida. Assim acaba criando até uma rixa entre a X-Factor e os X-Men. Algum tempo depois, a Rainha dos Duendes tentou sacrificar seu filho e mais 9 bebês mutantes para finalizar o trabalho dos demônios.
Assim, ela poderia manter um portal entre a Terra e o Limbo permanentemente abertos. Nesse ponto da história, os X-Men e os X-Factor se unem para tentar impedir, já que o caos se instala com a chegada dos demônios. Quando a Madelyne confronta a Jean Grey, ela consegue prender a si mesma e a Madelyne Pryor dentro dessa bolha psíquica, usando poder suficiente para matar todos em seu alcance. Jean Grey e seus amigos conseguem se salvar, mas a Madelyne morre, tendo parte de suas memórias fundida com a Jean Grey. Assim é concluída a fase Inferno, na qual Madelyne é o grande destaque da história, mostrando que mesmo uma pessoa boa pode perder sua essência, quando tudo dá errado em sua vida. A profundidade abordada no personagem chega quase a ser uma novela mexicana, com altos tons de dramaticidade e um desfecho trágico. Apesar de um tanto sombrio, a história termina com uma esperança para o futuro com seu filho Cable, que pode destruir os planos de Apocalipse segundo estudos do Senhor Sinistro. Não dá para afirmar que tudo isso será replicado no desenho dos X-Men, mas como os produtores já haviam afirmado que tudo será adaptado dos quadrinhos, para mim é isso que deve acontecer no desenho também. E este arco da história se desenrola em vários outros arcos importantes dos X-Men, tanto que a Disney já confirmou pelo menos 4 temporadas de X-Men 97. A segunda temporada inclusive já está quase que finalizada. De qualquer forma, estamos ansiosos para ver esta nova adaptação nas telas. Se quiser saber mais sobre X-Men, deixe o like e inscreva-se no canal, pois iremos postar mais em breve. Até a próxima.